isso aqui, que é a questão da saúde. A gente sempre reitera o alerta de que muitas dessas conversas substituem a consulta com um profissional especializado, inclusive aquele com quem a gente está conversando. Mas é claro que algumas informações básicas podem te ajudar no sentido de você se orientar, inclusive no sentido de que terapeuta, que profissional procurar. Hoje nós vamos falar de fisioterapia manipulativa, sua aplicação em dores de músculos, nervos e articulações, com um especialista, Gustavo Pilon. Gustavo, inclusive, defende ou pilota um programa na nossa tribuna AM há 4 anos, chamado Estação Saúde, onde ao vivo atende as consultas dos ouvintes. Então, se você quiser, inclusive, depois estender as informações que estaremos colhendo aqui nessa conversa, você pode sempre acessar o Gustavo Pilon às quartas-feiras, entre 9h30 e 10 horas na tribuna AM. Gustavo, vamos então à nossa questão específica. Você trata essencialmente de manipulação da fisioterapia manipulativa, que envolve dores de músculo, de nervos e de articulações. Exato. A fisioterapia ela tem algumas especialidades e aqui na qual eu desenvolvo meu trabalho é justamente a manipulativa. Então, o foco é a terapia de dor e correção postural. Então, tudo que envolve a dor de músculo, nervo e articulação e os desarranjos posturais que são causados por isso, é a abordagem que eu faço nesse tipo de trabalho. Agora, Gustavo, existe uma sintomatologia típica que caracteriza o que é uma dor muscular, o que é uma dor neural, o que é uma dor de articulação? Sim, a gente tem inclusive testes para diagnosticar isso e avaliar conforme a consulta que a gente faz, que é muito minuciosa, leva mais ou menos 1 hora para a gente avaliar. Mas basicamente a dor de nervo é aquela dor que anda, como as pessoas falam, a dor que ela troca de lugar e uma dor que dá tipo de dormência, ou aquela fisgada fina e funda. A dor no músculo é uma dor de pressão. Geralmente as pessoas sentem aquela vontade de bater na região porque dói, de apertar fundo e aí dá alívio, ou acham pontos dolorosos. E a dor das articulações, ela impede o movimento funcional, ou seja, dobrar um joelho, abrir um braço. Então a articulação já está envolvida porque a rigidez ou o bloqueio do movimento está acontecendo. Agora, na sua abordagem, você de certa maneira, você conjuga um conjunto de abordagens, né? Sim. Porque hoje a gente começa a ver, uma pessoa quando chega com uma dor ao consultório, ela não está no ombro, por exemplo. Ela não está com problema no ombro, simplesmente, muitas das vezes. O ombro é ligado à coluna. A coluna ela vai cervical, torácica, lombar, e está ligado ao sacro. Então, quando a gente observa que um tratamento é feito só naquele local, aquela dor ou volta ou ela não se trata suficientemente para a pessoa ter resultado 100%. Então, quando você começa a associar as abordagens vias nervo, músculo, articulação e técnicas afins para cada tipo de estrutura, como a acupuntura para os nervos, a quiropraxia, que eu executo também a manipulação da coluna vertebral para liberar bloqueios vertebrais, técnicas como a mobilização neural, que é uma técnica que trata os bloqueios, os pinçamentos neurais, como ciatalgia, dormência nos braços, e as técnicas musculares, liberação muscular, alongamento, enfim. Tá. A verdade é o seguinte, um tipo de problema nunca se esgota nele, né? Sempre tem uma inter-relação. O que a gente sempre escutou que as pessoas vão tratar, às vezes, muitas das consequências dos problemas de dor. E não dá certo, ou a pessoa tem que fazer 60 sessões de tratamento de fisioterapia. Depois a gente começou a ver que a gente estava tendo uma causa daquele problema. E hoje, nesse tipo de trabalho, a gente busca quem mantém a causa do problema. Então você dá 2 passos para trás para conseguir enxergar o problema lá na frente. Então você tem não somente aonde o local está doendo, como que cadeia muscular ao redor daquilo está causando, ou que bloqueio articular está causando aquilo, e antes, de onde está vindo aquele desarranjo, seja por uma perna curta, uma alteração de postura, um hábito de carregar uma pasta, uma bolsa, enfim, que está mantendo aquele problema continuamente naquele indivíduo. Mas nesse caso, a sua abordagem, ela trata essas áreas contíguas, ela busca esse contexto todo para poder chegar naquele ponto específico. Eu diria que, por exemplo, quando a pessoa chega a dor na coluna lombar, sobre o quadril, quase que a última coisa que eu faço é colocar a mão naquela região. Primeiro porque é um lugar que está com dor. Então, geralmente, você coloca a mão que está com dor. Muitas pessoas já te trouxeram casos que voltaram com mais dor quando alguém cutucou aquele ponto, deixou forte, alongou forte, enfim. Então, você busca o que está em volta daquilo. E muitas vezes aquela dor melhora só com a liberação adjacente. Então, essa é a visão, com essas técnicas descritas, para a gente conseguir mais rápido segurar a pessoa em menor tempo de tratamento. O que em termos de um ritmo urbano,
mais produz esses travamentos? O que a gente observa hoje é as pessoas, um erro comum, as pessoas sentem a dor para parar para descansar, isso é errado. Elas levam o corpo ao máximo, o organismo libera hormônios e substâncias que mantêm ou causam essa dor, porque a dor é um aviso, por favor, pare, não aguento mais. Então ele está dando sinal para você parar a força. Outra coisa que as pessoas hoje têm a necessidade, mediante a situação do trabalho, repetições nos mesmos movimentos. Então, ou é computador, com o carro-chefe hoje, tudo se volta ao computador e internet, ou ela está na mesma posição por muito tempo. Costureira, dentista, um cirurgião, ou piloto digitador, a pessoa que trabalha com computador. Então, você se sustentar numa mesma posição, sem dar intervalo àquela postura, são os dois erros mais comuns hoje que a gente observa no dia a dia. Nós estamos conversando hoje com o fisioterapeuta Gustavo Pilon. A gente volta já. Voltamos com o 9 Minutos, que traz hoje o fisioterapeuta Gustavo Pilon. Gustavo, algumas dores universais, por exemplo, aquela da L4 e da L5. A coluna lombar é sempre um grande vilão. A coluna inferior, que é a coluna lombar, ela segura o peso de todo o corpo. E ela é um eixo de transição entre coluna e quadril. Então ali as forças são maiores. A gente se inclina errado durante o dia. Em 10 segundos eu falaria, a gente acorda, se inclina para tirar a roupa, se inclina para lavar o rosto, se inclina para arrumar a cama, se inclina para arrumar a cama para a mesa do café da manhã. Só aí a coluna não tinha nenhum preparo e a gente ficou se inclinando. Fora durante o dia, a gente não presta atenção. Então, essa área sofre bastante. E existe estatística que 85% das pessoas do mundo já sentiram dor na coluna. As outras 15% ainda vão sentir. Então a incidência vai ser de 100% em algum momento da vida de todo mundo. Então é alta a incidência. Outra questão, o aquecimento da coluna ao levantar. Você falou a respeito disso. Levanta, inclina para amarrar o sapato, inclina para uma série de outras coisas, inclina para arrumar a cama. Aqui defende o fato de que você precisa aquecer a coluna ainda na cama, ainda na horizontal. Tem sentido isso? É a teoria da observação do gato. Essa é da corda. Ele alguns minutos preguiçando. Exatamente. Então, a gente não faz isso. Ou a gente acorda no susto, a gente levanta no susto e faz movimentos não desejados. E é o que desenvolve, como que a gente chama no trabalho, da escola da postura. A gente faz no consultório, faz um trabalho direto com o cliente, com o paciente, puxando para ele aprender isso. Então, você se preparar quando acorda, saber pegar um peso, saber empurrar um peso, saber praticar uma atividade física do seu gosto, que você tem o hábito, que é o que desenvolve dentro da escola da postura, para a gente poder prevenir. Voltando especificamente a questão do acordar. O cara fica lá espichando igual um gato, né? Espichando igual um gato, porque ele estaria, parece fazer um alongamento. Eu acho que o gato alonga. O que acontece é o seguinte, você fica mais, vamos botar em termos gerais, 6 a 8 horas deitado, quase que na mesma posição. Então, a lubrificação das articulações, elas são reabsorvidas, para não ficar em excesso, porque você não está em movimento. O músculo não está em capacidade contrátil e fisiológica como no dia a dia, porque está em repouso. Ou seja, o corpo usa justamente para economizar energia e se restaurar. Quando a gente acorda, a gente coloca tudo na imediato para poder voltar a funcionar. A gente acorda na pressa. Então você acordar na cama ainda, rodar os joelhos, dobrar e esticar os joelhos, se espreguiçar para todas as direções, se movimentar, fazer algumas pequenas contrações musculares, você desperta o sistema neuromuscular. Para você pelo menos levantar-se e fazer as atividades normais no início do dia, com os músculos e os nervos despertados. Então isso é uma visão preventiva, e prevenir sempre é melhor do que tratar. Você fala isso com todo mundo, né? Todo mundo vai no seu consultório, você deixa impune. Com certeza. Eu fico pensando quanto a gente é ignorante a respeito de coisas básicas, que diz respeito à manutenção do nosso bem-estar. Eu tive uma professor na faculdade que eu nunca esqueci uma frase que ele falou: a gente erra no simples. E é no simples que a gente se previne. Se você vai um chinês, um oriental, não necessariamente chinês, se exercitando, são movimentos simples, graciosos, rotacionados, enfim. Então a gente erra fazendo o que é complicado para o corpo. O corpo é feito para funcionar de forma simples, só que ele tem um custo para isso. Se a gente sobrecarregar esse corpo, a gente vai pagar pelo preço, que é o desgaste. Falando da parte de articulação e postura. Mas tinha uma questão também de disciplina mental, e entra a questão da mente e quanto que ela nos pôs a trabalhar e faz a gente pensar que ela está trabalhando. Hoje a gente tem a visão da reeducação postural, que é uma técnica, seja na reeducação postural fisioterapia, no RPG, que é a reeducação postural global.
Mas antes, eu observo hoje no consultório que eu tenho que educar o paciente para depois reeducá-lo. Tem que ensinar ele o que é o simples e o preventivo do corpo para depois dar a função que é o dia a dia para ele. Então, às vezes a pessoa está ainda um estágio antes do que ele precisa editar para estar na estaca zero. A gente tem que dar essa informação. E eu sempre costumo brincar no consultório de uma forma agradável e interessante para a pessoa, que quanto mais ela souber do caso dela, para mim é melhor. Primeiro que ela me questiona mais, então isso ajuda a dar maior qualidade de conhecimento ao tratamento. E segundo que ela sai dali sabendo se cuidar. Então, quanto mais informação a gente tiver, mais a gente sabe se cuidar e se prevenir. Agora, a gente tem dois no torno do pescoço, na base do pescoço, que pegam toda essa região do trapézio. Isso normalmente deriva de tensão? Ou um estresse aí? O que é? Em estudo, 70% a 80% é por tensão. Porque primeiro que a cabeça pesa de 4 a 6 quilos. É um peso para estar simplesmente acima de 7 vértebras no pescoço. Segundo que quase tudo que a gente faz é para frente. A gente lê, digita, corta, se lava, penteia, é para frente. Então, a gente posiciona os ombros errados, anteriormente, e a cabeça errada, anteriorizada. Então, quem segura é quem está atrás. E quem está atrás não consegue segurar por muito tempo. Não é questão de segundos, é questão de momentos repetidos ao longo de um dia. Tensão contínua. Tensão contínua, que você espera a dor acontecer para relaxar ou não dá um intervalo daquela sensação de tensão para intercalar. Então acaba que o músculo fadiga, gera tensão, gera os nódulos de tensão, o nervo se prende, né, que é um aprisionamento neural, que gera um ponto de alta sensibilidade, mas dor de cabeça, insônia, estresse, alteração de humor e por aí vai. E aqueles problemas que decorrem de alguns desses problemas de disfunção de músculo, nervo, o travamento articular e que aparentemente estão contidos no próprio órgão. Você citou na nossa conversa preliminar gastrite e outras coisas, dor de cabeça, constipação. Constipação. Até a constipação. Imaginar que a pessoa vai ter problema de constipação por causa da coluna. Por causa da coluna. Isso assim, é simples a gente conseguir entender, porque toda extremidade, toda área do corpo, ela vem de um comando, que é o cérebro. O cérebro traz esse comando e distribui pela coluna para toda a região. Seja o nervo para a pele, para o estômago, para o músculo. Sim. Então, se naquele ponto na coluna, o nervo, por exemplo, vamos usar o exemplo do estômago, o nervo que vai da coluna para o estômago está bloqueado na região da coluna, o estômago vai ter problema de função. E a pessoa às vezes faz endoscopia, faz uso de anti-inflamatório e não melhora. E o estômago não tem nada na sua avaliação via exame. E na coluna está bloqueado simplesmente o nervo que é o estômago. Você libera aquela região, trata as áreas adjacentes, como a gente explicou, porque o conjunto está presente, e muitas das vezes a pessoa melhora. Rapidinho, nós temos que ter encerrado os seus anos de advertir. Eu quero passar por uma última pergunta sobre a profilaxia. Ela envolve postura correta, hidratação, déficit de nutrientes e alongamentos? Ou tem alguma coisa a ser acrescentada a isso? Em termos de profilaxia. E a parte de atividade física? A parte de atividade física você dá qualidade de proteção, você dá estímulo de melhora de metabolismo e você consegue fazer com que o seu organismo funcione sob estímulo saudável e não sob estímulo tensional e de postura sustentável. Muito grato, Gustavo, pela sua presença aqui no nosso novelo. Em 9 minutos a gente contou com a presença do fisioterapeuta Gustavo Pilon. Até já.